Você já teve vontade de tirar alguma dúvida com seus pais, mas não sabia como? Com base bíblica, viemos trazer a resposta para suas dúvidas, em uma conversa leve e descontraída, de pai para filha. Está começando mais um de pai para filha. Eu sou a Gabi Gouveia, estou aqui com ele, JP Gouveia, meu pai. Mas não estamos só em duas pessoas, porque o espírito, brincadeira, também está aqui. Mas estamos com André Castilho de Oliveira. Olá, você falou meu nome inteiro, Gabi. Muito legal. Geralmente quando ouve o nome inteiro é porque tem alguém bravo, né? Exatamente, tem algum problema. Tem algum problema. Um prazer, uma alegria estar aqui e ser pego, ó, assim, ó, no susto. Ele passou aqui, a gente senta aqui, vamos gravar. Sentou aqui pra trocar ideia comigo. Vamos gravar, senta aí. E eu não queria, não, aliás, não quero tá até aqui agora. Forçado, Exatamente, é verdade. Não queria Tem uma estar aqui. reunião. Tem mesmo. Energia. Você que está nos ouvindo, ele está forçado aqui, tá? Ele não está grato, nem nada assim, ele está Não, mas agora que eu estou aqui, eu estou grato. Vamos curtir. É muito bom, vamos curtir. Exatamente, é muito bom. É assim que é a vida. É assim que é a vida. O que a gente faz a partir do que a gente tem? Forçado mesmo, né? É o que tem pra hoje, não tem. Passei. E o nosso tema é mais ou menos sobre isso, André. Fazer uma coisa forçada que não tá muito afim. Mas a gente vai falar mais da realidade de um filho que não tá afim de fazer amigos. E a pergunta de hoje é: precisamos ser amigos de todo mundo ou tudo bem não me relacionar com alguns? Porque tem gente que me irrita. E você tem uma história para compartilhar conosco. Quase a gente não tem gente que irrita a gente. Imagina, nem um pouco. Não, eu tava falando até pra vocês, meu filho está passando exatamente por isso. Quantos anos tem? Meu filho tem 10 anos. 10. 10 anos. O auge da criancice. Eu tenho uma filha de 5, que também passa por essas coisas, né? E acho que nessa idade, que é uma idade muito de autoafirmação, de formação do caráter, é muito o início de todas as coisas, você vai lidar diferente do que como você vai lidar com um adolescente, mais ainda como você vai lidar com um adulto. Você não vai ficar usando teologia torta direito, versículo bíblico, pensamento, né, racional, elucubrações. Criança é muito concreta e objetiva, né? Palavra, Elucubração. que isso? Ele elevou aqui o nível do de pai pra filha. Aqui, bom, enfim. Então, o que a gente tem conversado com meu filho? Ele não é obrigado a ter relacionamento profundo com todas as pessoas. Ele é importante, nós falamos sobre a importância de ter amigos. É importante você ter amigos. A gente até cita alguns versículos bíblicos, né? Em todo tempo o amigo ama, mas quando existe uma necessidade, vem o irmão. Então, a amizade é muito importante. Você ter amigos é legal para você brincar, para você se divertir, para você estar junto, né? Você vai ficar fazendo coisa sozinho o tempo todo? Não dá. Mas nem todo mundo vai gostar da gente. E a gente também não vai gostar de todo mundo. Então você não precisa brincar com todo mundo, brincar com quem você não quer. No entanto, você também não pode maltratar as pessoas. E se alguém tiver em dificuldade, você pode ajudar qualquer pessoa. Você pode ajudar qualquer amigo a fazer lição, você pode fazer um trabalho com qualquer amigo, você pode jogar no time de qualquer amigo, isso você pode fazer. Agora, você não precisa ir para a casa de todos os seus colegas da escola. Você não precisa trazer todos os colegas da sua escola para a sua casa. Você não precisa conversar sobre tudo com todos os colegas. Vai ter alguns que você vai ter contato e afinidade e outros que você não vai ter. Então, com a criança é assim que a gente está lidando. Então, o que você está querendo dizer para mim, para a gente diferenciar as palavras, senão fica tudo amigo, 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 isso. Todos os amigos, todos não sei o que lá. Não, amigo é o parça da vida. Exato. É o cara que vai comigo durante 50 anos. De amigo. Que vai ser padrinho do meu casamento, que vai ser, sei lá, padrinho do filho, se tiver padrinho. E são muito poucos. São poucos. Aí você tem os colegas, que são os caras que estão entre os conhecidos e os amigos. Exato. Que tá aí no meio, que faz parte, você vai no churras com o cara, beleza, tudo legal, tal. E você tem os conhecidos, é gente que é conhecida, a gente se viu aí, se trombou, tal. É importante ter relacionamentos em todos esses âmbitos do relacionamento. Desde o cara mais profundo, do cara mais raso também, que é só vi e fiz um joinha pra ele. É isso aí. É importante ter isso. E você tem problema categorizar nível de relacionamento? Eu acho que não.
Mesmo porque você se relaciona profundamente com todo mundo, nem dá, nem tem tempo pra isso. Né? E nem dá pra você igualar, por exemplo, com a sua esposa. Exato. A amizade que você tem com a sua esposa é uma categoria de extrema profundidade, íntima. Exato. Até de vida sexual, Sim, de tudo, é outro emocional, é um outro tipo. Então você tem esse nível de categoria de relacionamento. Exato. Com os pais. Com os pais. Né? Com os irmãos. Exato. Quer dizer, eu dormi 26 anos da minha vida no mesmo quarto que o meu irmão. 26? 26, porque eu casei aos 26 anos. Desculpa, não foi 26, foram 24, porque meu irmão é 2 anos mais novo que eu. Então foram 24 anos. Nossa, foram 24 anos da minha, muito. Eu não ia aguentar. Você não tem isso com a sua esposa? Exato, não tenho. Com a minha esposa, 2011, eu tenho 13. Então, 14, né? Não, 13. A matemática aqui não é forte. Mas a gente é de divinas, né? Exato. Então, há 24 anos com o meu irmão, a gente sabe muito o gosto do outro. A gente sabe, inclusive, o que irrita o outro. Então, hoje em dia, cada um tá aí, a gente tá bem separado pela distância, mas a gente senta, a gente se conhece, a gente conversa, a gente se relaciona e pode, inclusive, né, ajudar o outro em alguns momentos. Então, é uma relação diferente. E eu tenho amigos, inclusive tem alguns amigos que faz tempo que eu não falo, mas eu sei que se eu bater um fone agora para ele, eu sei exatamente o que eu vou falar, ele sabe exatamente o que eu vou dizer, eu sei exatamente o que ele vai responder da profundidade que a gente tem de amizade. Então, e não vai dar para ter isso com todo mundo que a gente conhece. Assim, é só pensar do ponto de vista físico, da física, né? Não, e emocionalmente é impossível. Exato, não dá. Impossível. Então, isso vai ter que acontecer. E outra coisa que vai acontecer também é uma seleção conforme o tempo passa. Às vezes você acha, e eu falo, meu filho está vivendo essa fase agora. Ele está passando por uma situação em que está ocorrendo uma seleção de um amigo que ele achou que era de uma forma e está descobrindo que é de outra. E está tudo bem isso. Acho que um papel aí de pais, né? E na verdade eu estou falando como alguém está aprendendo isso. Né? Eu estou aprendendo isso daí. Você sabe mais que eu. A gente lidar com isso na base da orientação. Né? Porque a gente quer proteger os nossos filhos o tempo todo. A gente quer colocar eles no colinho o tempo inteiro. Mas a gente tem que ajudá-los a enfrentar e encarar a vida e amadurecer, às vezes, com os problemas que vão acontecer aí. E eu estava até comentando isso com a minha esposa, né? Porque teve outra situação, não envolve amizade, mas que ele falou ele falou alguma coisa que não estava querendo fazer, assim. Ele expressou assim, eu não queria fazer isso. Não queria fazer isso daqui. Aí a minha esposa já ia contra-argumentar. Não, mas você precisa... Eu falei, deixa ele falar. Ele tá triste. Ele tá bravo. Não, nem triste, ele tava bravo, ele tava irado. Nossa. Deixa ele falar. Papai, ele falou. Beleza. Aí a gente tava deixando ele na igreja e a gente ia para outro lugar. Então, tchau, filho. Deus te abençoe. Até mais. Ele entrou lá. A gente saiu, eu virei pra minha esposa e falei, aquele momento era o momento de deixar ele falar. Ela falou, não, eu percebi que você tava só querendo que ele desabafasse. Põe pra fora. Pôr pra fora, pronto. E eu falei, porque a realidade vai dar conta de mostrar pra ele como é que a vida é. Então, assim, eu nem preciso dizer pra ele. Algumas coisas. Não preciso dizer pra ele algumas coisas. É claro, eu sempre vou acolher. Eu vou ter que proteger de algumas coisas, mas tem que ter muito cuidado, né? Eu tô vendo que criação de filhos é uma arte. Agora ele descobriu. Vou usar uma palavra vou usar um termo ruim, mas entenda. Erram os pais que acham que os filhos são idiotas, né? Que eles não percebem, que eles não vão conseguir entender a vida, né? Claro que vão. A gente entendeu, pô. Eles também vão entender, eles são inteligentes o suficiente. Eu fico pensando assim, como que eu passei? Eu passei, eu enfrentei. Mas a gente acha que os filhos não vão conseguir. Exato. Ah, não, eles são fraquinhos, eles não são inteligentes, eles não vão conseguir. Imagina, eles vão conseguir. E muitas coisas que eu tenho hoje, inclusive de qualidades, eu construí com base naquilo que eu sofri. Boa. Na infância, na adolescência. Sofrimento, episódio anterior. Exato. E o sofrimento na amizade e nas frustrações com amigos ensina muito pra gente. Tem uma música do Barão Vermelho que é Bons Amigos, acho que chama a música. E ele fala, meus bons amigos, onde estão? Notícias de todos quero saber. Cada um fez a sua vida de forma diferente.
culpados ou inocentes eles são? Porque a gente não tem mais essa amizade do dia a dia assim. Nem culpados, nem inocentes, porque eles construíram, fizeram suas escolhas, então eles não são inocentes nas suas escolhas. Mas eles são culpados? Lógico que não, porque é da contingência da vida perder amigos. O poeta diz isso, crescer é perder amigos. Perder amigos. Então, isso é dual, porque quando a gente fala da infância, a criança ela ainda nem sabe direito quem ela é, certo? Quando a gente fala de um filho mais maduro, talvez adolescente ou até jovem, como lidar com a frustração de não ter os amigos que queria ou ter que ter amigos que ele não queria ter? Olha ele pensando. É duro. Porque veio outra coisa na cabeça também, né? Porque a gente falando de amizade, né? Há um amigo que é mais chegado que um irmão. E esse amigo, ele se revela. Então... a gente não procura, né? Eu acho que a coisa... a gente, às vezes, quer forçar a vida. A gente quer forçar as coisas. E aí, a gente não consegue entender que a vida, claro, tem a sua busca, mas também tem as oportunidades que aparecem. Mas uma amizade boa, ela é intencional de ambos os lados. Sim, eu acho... Isso é um negócio, precisa ser intencional. Isso na minha juventude, que tinha alguns amigos que eu considerava amigos, que eu achava que seriam meus amigos na minha vida adulta. Aí eu fui amadurecendo e fui falando, eu tenho que fazer a manutenção desse relacionamento. É intencional, senão... E eu queria. E eu tentava, eu percebi que do outro lado não tinha. Até eu perceber, eu sentar, refletir e falar, bom, essa amizade, por mais que eu faça a manutenção dela, ela não se dá para isso. Então, eu mudei a categoria da amizade lá. Muito bem. Agora, tem uma coisa misteriosa e importante aí, né? Porque a gente é muito disso, né? Do relacionamento que vai dar prazer pra gente. E aí eu entendo que uma coisa que a gente precisa ter em mente é que o amor que a gente precisa dar para as pessoas, isso é muito profundo, sério, mas que a gente precisa ensinar quanto mais cedo possível, o amor, ele tem que ser distribuído indiscriminadamente. E como é que esse amor é distribuído indiscriminadamente? Por exemplo, para a criança, quando eu estou num jogo de futebol e eu poderia chutar a canela de um cara que eu não gosto. Ou eu estou num jogo de futebol no mesmo time de um cara que é desafeto meu. Só que como eu estou num jogo de futebol, eu tenho que jogar com ele do mesmo jeito como se eu estivesse jogando com o meu melhor amigo. Boa. Então, aí eu estou na escola. Eu estou usando o exemplo de criança que eu estou pensando no meu filho. E aí um colega meu tropeça. Eu tenho duas escolhas. Ou eu posso acabar com ele porque ele é meu desafeto, ou eu posso ajudar ele a se levantar. O que é amar? É ajudar ele a se levantar. É algo simples, mas... Gostar até de quem você tem ranço. É assim, porque o amor... Gostar, é fazer o certo. Exato, o amor é atitude. Pra quem precisa, fazer o certo. O amor Exato, é o amor independente se é um afeto ou um desafeto. Nossa, gostei. Finalizou com aquela chave de ouro. André Castilho de Oliveira. Muito bom. Se você quiser, assim como o André, participar da nossa roda de conversas, lembre que esse programa ele é feito também para você. Nós recebemos mensagem da Elis nas redes sociais, recebemos da Arley no YouTube, recebemos da Renata, que eu não lembro o sobrenome, mas Renata, estou falando com você, que você enviou no WhatsApp. Então nós estamos recebendo a mensagem de vocês, mandem, participem, que a gente está aqui para você, tá bom? A gente volta quando, pai? Semana que vem. Semana que vem. Muito obrigada, André. Eu que agradeço, gente, um privilégio. Tchau! De pai para filha, realização Transmundial.